Ó, Felipe. E tá gravando. Isso, tá gravando. Gente, a ideia aqui é o seguinte. É uma apresentação relativamente curta, porque o que acontece? Vocês sabem que a gente está num esforço grande aí em melhorar a estrutura base do MFSIM. O que é melhorar a estrutura base do MFSIM? É preparar ele de forma a receber diversas bibliotecas que vão ser necessárias nos nossos projetos correntes e nos próximos projetos, né? Melhorar o código do ponto de vista de engenharia de software mesmo, né? Para facilitar a manutenção, né? E melhorar o software no sentido de acrescentar mais físicas nele, né? O que eu falo de acrescentar mais físicas nele? É basicamente a gente pegar, por exemplo, quero modelar, não é o caso ainda, mas quero modelar magneto-hidrodinâmica, que é uma coisa que a gente ainda não tem no MFSIM, né? Eu vou criar uma pasta, vou criar meus arquivos .f90 ou .c ou C++, o que for, né? E através de uma estrutura mais nova, né, eu vou conseguir compilar esse módulo novo de magneto-hidrodinâmica dentro do MFSIM. Então, a ideia é a gente facilitar o acoplamento de novas metodologias dentro do código, tá? Isso exigiu a gente mudar a estrutura de compilação do código, né? Então, toda vez que agora a gente fala assim, vamos para o CMake, vamos para o CMake, na verdade o CMake é a forma, é uma estrutura nova de compilação do código que o Jonatas, né, fez um refactoring no MFSIM e implementou, né? Outras modificações muito importantes que houveram era que, antigamente, quem já conhecia o MFSIM, a gente tinha diretivas de compilação em linha de comando, né? Por exemplo, vou rodar com combustão, cinética química detalhada. Então, quer dizer que eu não tenho mais um gás puro. Eu tenho que chegar e falar o seguinte, olha, eu tenho uma certa concentração de metano, uma certa de ar, uma certa de O2 e N2, né, compondo ar, tenho H2, eu tenho todas as minhas espécies químicas, eu tenho que dar uma concentração disso. Para trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com uma biblioteca de propriedades físicas de gases reais, né? Tal do Cantera, que a gente sempre fala aqui. Né? Então, antigamente, o que a gente tinha que fazer? Chegar lá e falar o seguinte, olha, make menos J na linha de comando, Cantera igual a 1. Né? Se eu compilasse desse jeito, ele ia carregar todas as informações de Cantera. Né? Se eu não colocasse isso e tentasse rodar, era pau, né? Um segmentation fault na primeira iteração, ele simplesmente não conseguia alocar. Ou seja, o código tinha coisas que eram escondidas, né? Do ponto de vista de compilação. Eu tinha que ir lá e falar o seguinte, olha, compila com isso, compila com aquilo, às vezes dava conflito. Então o Jonatas fez, e isso levava a gente, do ponto de vista de manutenção, a ter vários códigos, vários MFSIMs. Não só em termos de branches, mas vários MFSIMs, vários executáveis. Né? E às vezes eu não conseguia rodar um caso, por exemplo, que tivesse uma superfície líquida, que a gente modela com uma metodologia chamada volume fluid, que é o WOLF. Às vezes eu não consegui rodar WOLF ou com Cantera ao mesmo tempo, ou WOLF com interação fluido-estrutura ao mesmo tempo, porque essas coisas não se comunicavam. Né? Hoje se comunicam. Hoje acabou essa história de tipo, olha, compila com isso, com aquilo. Não. Hoje a gente tem um MFSIM só. Isso é o grande negócio legal dessa nova versão. Por isso que é tão importante todo mundo migrar para dentro do MFSIM. Tá? Eu mesmo, os casos que eu já estou rodando, são todos lá. Agora, é lógico, a gente está migrando de uma estrutura de trabalho de décadas que a gente tinha para dentro de um código novo. Então, é natural ter uma certa dificuldade, é natural ter um entendimento, gastar um tempo para ter um entendimento do que mudou e como mudou, tá? Outra coisa, gente, que melhorou demais a vida dentro do MFSIM novo, né? Essa versão com o CMake. Antigamente, vejam só a situação, quem já foi usuário de qualquer software comercial, né? Vamos pensar que no ANSYS você vai fazer o escoamento dentro de um canal. Você está lá e coloca a velocidade na entrada de 1 metro por segundo. Beleza, e manda rodar. Quero rodar com 2 metros por segundo. Você vai lá,
muda o valor da sua inlet para 2 metros por segundo, paf, manda executar de novo. O MFSIM, antigamente, você tinha que recompilar o código para fazer isso. Isso, do ponto de vista operacional, é muito ruim, né? Faz sentido do jeito que o MFSIM é construído, tá bom? Mais para frente, talvez num outro momento, a gente pode entrar nesse mérito de por que é assim. Faz sentido, mas do ponto de vista de uso, era uma complicação danada. Do ponto de vista de uso, a gente não tinha usuário de MFSIM. A gente tinha programadores só tinha desenvolvedores. Hoje a gente pode ter usuários, né? O que equivale, por exemplo, a gente pegar esse código hoje, disparar dentro de um cluster da Petrobras, né? E dispararem lá e funcionar, e rodar. Né? A MFSIM está rodando com milhares de processadores lá dentro de um cluster da Petrobras com o Ricardo Serfati. Né? Tudo com base nisso. Então tem esse esforçozinho de migrar, de portar os casos que a gente já tinha no que a gente já estava acostumado a trabalhar para dentro do MFSIM novo, mas vale a pena no CMake. Então a ideia de hoje aqui é mostrar o que são esses principais passos, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, eu vou começar realmente do zero aqui, portando um caso que é de um escoamento dentro de um ciclone. O que é um ciclone? Ciclone é isso aqui, ó. Ele é um equipamento... Ai, gente, se eu não compartilhar minha tela, não vai, né? Tá. O ciclone, ele é um escoamento, é um equipamento, na verdade, para um tipo de operação unitária que é para filtragem de gases, tá bom? Então, como que ele é? Ele é um equipamento único, tem vários modelos, esse aqui é um dos que a gente está simulando. Eu tenho entrada de fluido aqui, né, que vocês veem o mouse, então o fluido está entrando, né, ao longo da direção Z, da direita para a esquerda. Ele entra aqui, eu tenho um efeito de rotação bem forte, um efeito que a gente chama de swirl, tá? E quando eu tenho partículas gasosas, o que acontece é o seguinte: as partículas batem aqui na parede, né? E aí elas vão até ser depositadas nessa parte inferior do equipamento, e o gás limpo, né? Ele vem aqui vai girando, 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 tem uma inversão do escoamento, e o ar limpo sai aqui por cima, tá? Por que a gente escolheu esse caso? Por dois motivos. Primeiro, tem fronteira imersa, é uma geometria complexa, tá? E segundo, esse é um caso que ele vai servir para a gente trabalhar com fortes efeitos de rotação, porque é para a gente testar modelos de fechamento da turbulência, tá? Isso daqui que vocês estão vendo é um caso que já está rodando em um outro computador aqui, né? Numa versão antiga da MFSIM. Então, é por isso que... eu acho que, inclusive, ele deve ter caído agora. Deixa eu até ver. Inclusive... sim. Foi porque eu vacilo. Eu copiei a pasta de um lugar para o outro e tirei o executável, tá? Não é que o código caiu, não. Foi interface entre cadeira e monitor, tá? O meu código está funcionando bonitinho. Então vamos ver. A gente vai então importar a geometria, a gente vai compilar com fronteira imersa, a gente vai escolher modelo de turbulência, né? A gente vai recriar o arquivo de condições de contorno, né? E vamos ainda trabalhar num certo nível de setup. Eu não vou, gente, explicar o porquê de cada um dos métodos escolhidos para rodar esse caso. Isso é uma outra história. O objetivo de hoje é como que eu porto um caso de um lugar para o outro, tá bom? Um caso que é relativamente simples, tá bom? Ok, o que eu vou precisar? A primeira coisa que eu vou precisar é abrir um terminal, tá? Bom, tem aqui meu terminal. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar não. Eu vou fechar todos esses arquivos aqui, close folder.
Tá? Eu vou preparar o ambiente aqui. Eu acabei de criar uma pasta. Viu, gente? Estou começando do zero mesmo. Tá bom? Deixa eu compartilhar isso aqui. AMR. Essa pasta ciclone aqui é o jeito que o MFSim estava setado no caso antigo. Tá bom? Não estava nem no JIT, nem nada. Não vou clonar, não vou fazer nada. Essa aqui é a minha base. Tá? E eu vou criar uma pasta aqui. Está dentro de uma pasta de pesquisa. Vou criar uma pasta ciclone, tá? E vou colocar o old e vou jogar esse meu ciclone aqui dentro, que é da onde eu vou só copiar as coisas, tá bom? Beleza. Primeiro passo feito. Uma coisa que eu vou fazer aqui também, new file, new text file, tá? Eu vou fazer o seguinte: os comandos que eu for gerando, eu vou salvar nessa listinha aqui e depois eu mando lá no... Eu mando para vocês. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso colocar dentro do próprio JIT, eu vou mostrar para vocês como é que sobe isso, tá? E coloco também ou no grupo do WhatsApp ou deixo aqui no Teams mesmo, né? Mas o importante é vocês terem essa lista aqui, tá? Deixa eu salvar. Onde é que eu vou colocar isso? Não, está dentro do Research. Research, ciclone. Vou botar aqui comandos.txt. Tá, beleza. Vejam só, eu acho que a maioria... Bom, nós estamos falando de rodar no CMake. Rodar no CMake, a gente tem 3 grandes caminhos, tá? Usar o Docker no Windows, tá? Usar o Singularity no Linux, tá? Que eu sugiro para quem ainda não está muito familiarizado com Linux, eu acho que é a maneira mais simples, eu acho que o Jonatas até concorda comigo, na verdade ele fala isso, que é a maneira mais simples da gente conseguir rodar MFSim. E tem quem já tem a StackLmod, tá? StackLmod é uma maneira de preparar o computador que é o que mais se assemelha no cluster. Então você simplesmente carrega aquilo que te interessa. Por exemplo, se você for trabalhar na stack antiga, stack é conjunto de códigos, tá? Toda vez que a gente fala de stack é qual o GCC que eu estou rodando, qual o MPI, qual o Cantera, qual o SlapC, tudo isso que tem que ser instalado no sistema para poder rodar o MFSim. Isso é stack, tá? Às vezes a gente fica falando stack, stack, stack e ninguém sabe o que é. Se eu chegasse num computador antigo e digitasse, por exemplo, H5CC, é um compilador GNU utilizado para compilar a biblioteca HDF5. O que ele me fala? Ele falou assim, olha, H5CC command not found. Ou seja, eu não carreguei o módulo, tá? Eu já tenho um comando aqui direto para puxar todos os módulos que eu preciso, tá? Então, carreguei todo mundo. Então, se eu der um H5CC, agora ele já me dá um comando e fala assim, ó, não achei o que você quer, tá? H5PFC também, né? Acho que é PFC. Aí, ó, é PCC, na verdade, tá? Aí agora ele já me procura, ó, o que eu tô precisando, tá bom? Ok. Então, o nosso primeiro comando, eu vou colocar aqui como um comentário, tá? Carregando módulos via lmod, tá? Ok. Carregado. Próximo passo. Git clone
Nice. H, S. Ô, João. Oi. Então, nesse caso aí, a gente vai usar o Lmod mesmo, né? Em vez do Singularity ou do Docker, né? Do jeito que você está ensinando, né? Mas é o que eu tô falando. Desculpa, só antes de te responder. Eu entrei aqui no site do MFLab, tá? /MFSim. Aqui tem o manual do usuário, porque tem coisa que nem eu lembro de cabeça, mas o manual tá mega atualizado. Então, por enquanto, eu tô usando o Lmod, mas, Ricardo, respondendo diretamente, gosto da pessoa, tá? Quem quiser usa Lmod, quem quiser usa Singularity. Como carregar com Singularity? Singularity você tem que baixar um container. Daí aqui no manual mostra direitinho como que a gente baixa esse container, como que a gente entra no ambiente Singularity, tá? E como que a gente executa. Tá bom? Deixa eu só achar aqui é que eu nunca lembro de cabeça o link inteiro do MFLab. Git clone. Não tá aqui. Perfeito. Não tem Git. Deve ter em outro manual, né, velho? Tem aqui o manual de instalação. É o que tem no MFSim, só porque eu nunca lembro desse link. Tem aqui, ó, tem o Docker, tem o Singularity, tal, Lmod, tá, Gmesh, já tá lá, a estrutura. Meu Deus, compilando. Deixa eu achar por aqui que é mais fácil. Git. Ai, gente, que saco. O que é esse guia de bolsa? Guia de bolsa eu não conheço. Não, esse aqui é de compilação. Deixa eu pegar por aqui que é mais fácil. Que saco. É porque eu nunca lembro qual que é a clonagem. Escreve history, grep e coloca o início do... Porque daí ele tá pegando Aí você um outro... encontra. porque é basicamente isso que eu fiz, só que o que ele tá pegando é um outro repositório que eu clonei da Petrobras. Tá. Aí, ó, tá buscando isso da Petrobras, que é o Ross. Mas eu acho aqui, rapidinho. 2 segundinhos. Esse é o surdo. Não tá achando. Mas vai ter aqui num dos manuais, vai ter. Descendo, introdução. Não, aqui não tem, né? Procurei pelo Git. Gente. Espera lá. Aí ver se eu não acho estranho agora. Cadê? Fala aqui no Hop, né? Ó, o Hop fechou. Alguém tem aí o comando do git clone?
Não estou conseguindo achar aqui. Ah, achei. Que jeito. Tá, achei. Já estava aqui. Como é que esse trem estava aqui, meu Deus? Tá, onde é que a gente estava? Eu vou lá na minha pasta Research. A letra está muito pequena para vocês? Pode aumentar um pouquinho, por favor. Tá. Vou aumentar um pouquinho. Pode dar um Ctrl Shift mais aí. Que aumenta um pouco. Melhorou? Melhorou, valeu. Isso aí. Então tá, depois de muita briga, tá clonando o MF5 com o CMake aqui. Ele é bem mais rápido do que o MF5 antigo, tá? Isso, já vou avisando, que é por conta de uma política de uso que a gente precisa mudar também. Antes, a gente simplesmente criava um branch e acumulava isso aí dentro do nosso repositório. Então, como muita gente foi trabalhando, muita gente foi fazendo muita coisa nova, rapidinho o nosso servidor ficou lá com 7, 8 GB, né? Então todo mundo que precisava clonar MF5 para trabalhar era um Deus nos acuda, ainda mais com a internet da UFO, que a gente baixava às vezes alguns K por segundo. Então, o que a gente está com a política um pouquinho diferente? A gente tem os repositórios, tem tudo bonitinho, né? Só que a gente carrega os casos em um repositório e a gente carrega o MF5 em outro repositório. Lembra que quem trabalhava antes aqui, sempre você tinha que colocar aquela pasta input sempre no mesmo lugar. Isso, no final das contas, era uma dor de cabeça, porque a gente ficava copiando pastas e pastas e pastas. Hoje, dentro do MF5 novo, a gente tem o que a gente chama de launcher. Hoje você pode setar todos os seus casos numa pasta qualquer do seu computador, né? E o MF5 tem um único, né? Numa pasta só, né? E aí você só fala para o MF5, ó, vai lá e roda aquele caso que eu estou te pedindo, entendeu? A gente roda em cima do... Você dá o caminho de onde você quer rodar, tá? MF5 CMake. Tá. Já vou clonar, aproveitando, o cases, que é onde é que a gente vai colocar as coisas. Cases já demora talvez um pouquinho mais para compilar, porque daí, por exemplo, você está carregando cases de todo mundo, né? Então, isso pode ser um pouco mais pesado, especialmente porque dentro do MF5 Cases é onde é que a gente mantém todas as geometrias de fronteira imersa que a gente trabalha, tá? Então, por exemplo, casos que nem do Fred, por exemplo, que é uma válvula enorme, uma tubulação enorme que tem uma malha muito fina, né? Muito grande. Então, pesa, não tem jeito. Vamos botar aqui. Clonando o MF5 Cases. Tá? Ok. Beleza. O que aconteceu? Clonei a pasta MF5 CMake e clonei a pasta MF5 Cases. Tá bom? Vou na minha pasta MF5 CMake. Vejam só. Para quem está começando, pega lá no manual. A gente tem, por exemplo, testes. Tem uma série de testes pré-definidos para saber se tudo funcionou, tá? Tá dentro do MF5 testes, tá tudo dentro aqui, ó.
Tá tudo dentro desse tools e desse teste. Tem um monte de ferramenta aqui, tá? Tá bem rico em informação nos manuais do que faz cada um desses, tá bom? Eu não vou entrar nesses detalhes também. Vamos partir direto para a coisa que é mais trabalhosa, que é montar o caso. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter uma comparação entre uma pasta antiga minha, de um negócio, gente, um código que ele deve ter bem aí uns 2 anos atrás. Então, é uma versão completamente diferente do que a gente tem hoje. Bom, então, isso que vai dar um pouquinho mais de trabalho, por isso que eu escolhi esse caso para a gente ir também. Tá? Então, essa aqui é a estrutura de pastas que a gente tem, ainda é muito semelhante ao que a gente tinha dentro do MFC. Tá? Não muda muita coisa do que a gente tem, não. E lá dentro da pasta Cases, né? Para abrir outra janela assim, eu uso um comando que se chama Ctrl+Shift+T, tá? Aqui no terminal dentro do Linux Mint. Dentro do Cases, eu já tenho esses casos aqui. Eu tenho um caso que é um caso de compressível com combustão rodando. Eu tenho uma tubulação industrial no compressível, no incompressível. Tem os testes padrão de esfera e de solução manufaturada. Tem um caso de radiação que está sendo testado. Tem um caso de um jato que a gente também está trabalhando. Tá? Vou criar aqui uma pasta chamada Cyclone. Cyclone. Tá? Cyclone. Está aqui. Não tem nada. Tá bom? Para facilitar a vida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente, cp-r, tá? Eu vou simplesmente copiar uma pasta, o que tem dentro de uma pasta, tudo que tem dentro de uma pasta para dentro dessa Cyclone. Lógico, gente, que isso tem que ser feito com cuidado, tá? A gente tem que rever, então, todos os arquivos que estão dentro dessa pasta aqui para dentro. Eu só faço isso porque, por causa disso, é muito arquivo para a gente testar, tá bom? Inclusive, tem alguns que eu até tenho que apagar daqui, mas depois a gente faz isso. Ok, copiei. Primeira coisa que eu vou fazer, tem duas maneiras. Tem uma extensão aqui dentro do próprio Teams, dentro do próprio Visual Studio, que se chama Compare Folders, tá? E ele compara duas pastas para você e tudo que tem dentro dessas outras pastas, tá? Eu acho que o Ricardo usa isso, acho que o Fred usa isso, né? Como eu sou um pouco mais velho, eu prefiro usar coisas antigas, então eu ainda uso o Meld, tá? O que é o Meld? O Meld é um programa de comparação de arquivos, tá? Como é que você sabe se você tem ele ou não? No Mint, você abre o Synaptic, né? Vai te pedir sua senha. Tudo aquilo que você não tiver instalado, viu? Vocês podem procurar direto aqui. Vem aqui no Search, procura por Meld, ele vai achar. No meu caso já está instalado. Quem não tiver instalado, só marca e dá um Apply e pronto. Por que eu gosto do Meld? O Meld simplesmente compara as coisas, tá? Ele tem também uma possibilidade legal, que é o seguinte: se você vier aqui no Filters, você escolhe o que você quer comparar ou não. Tem como comparar sem, por exemplo, você... não quero comparar só a indentação, tá? Porque senão tudo sai diferente, absolutamente tudo. Aí você vai lá e marca que você quer rodar sem indentação e pronto. Tá, vou comparar, vou pegar minha pasta, primeira coisa que eu vou comparar, pasta input, tá? Selecionei a pasta inteira do input. Eu quero pegar do meu caso o antigo e vou jogar no meu caso novo, que está dentro do Research, tem Cases, acabei de criar... Onde que eu criei esse clone?
que ele não tá? Cadê? Por que ele não tá achando? Tá numa anterior, talvez. Ah, não, é porque tá dentro da pasta ciclone, eu estava no lugar errado. Tá aqui. Vou pegar a minha pasta input, tá? Já vê que ele tá bem diferente. Mandei comparar, tá? Como eu copiei coisas que são muito, muito diferentes, tá? Tem um monte de pasta que a gente não precisa. O que importa para a gente são esses arquivos aqui, tá? Aí, gente, não tem conversa. Tem que ir um por um, tá bom? Então, eu vou pegar da minha estrutura antiga, que está aqui na esquerda, para a minha estrutura nova, que está na direita. Composite. Aí tem que ir linha a linha. Não tem jeito, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, estava false. Eu quero que continue falso, tá? Paf, 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 paf. Vejam, tem uma diferença que aqui é uma linha a mais no CMake. Eu tenho que deixar, tá? Para cada uma dessas condições. Aqui, ó, na minha face sul, antes era 0, né? Agora eu tenho 2. Na verdade, eu não tenho 2, eu quero 0. Então, paf, paf, paf. Para simplesmente não apagar, não mandar isso aqui tudo uma vez, você pode vir aqui e deletar, né? E você pode alterar aqui direto também, né? Aqui tanto faz, tá? Eu estou tirando só por uniformidade, mas como é falso, ele não vai ler, tá? E do resto, beleza, tudo foi. Um arquivo já foi. Compressível, né? Bom, o que importa para a gente é que os dois escoamentos são incompressíveis. E o número de linhas está igual, tá? Então, não preciso me preocupar. Não vai ler esse arquivo porque compressible está falso. O escoamento é incompressível. DPM. Bom, a maior parte das... Hã? Você fez uma coisinha aí que eu fiquei na dúvida. Diga. Você apagou algumas linhas do arquivo novo? Ou foi impressão, eu entendi errado? Não, eu apaguei. Eu vou voltar. E não, lá no input MR3D. Foi no input MR3D. Não foi no input não, foi no composite. Isso, foi no composite, isso. É porque é o seguinte, no setup antigo, veja, eu copiei um setup qualquer. No caso, era de um escoamento industrial numa válvula, numa tubulação que tem uma válvula que vibra. Lá, eu tenho dentro desse composite, que é a possibilidade de colocar diversas condições de contorno em diversos lugares. Lá eu tinha duas condições específicas na face sul. Então, aonde eu tinha face sul, lá estava escrito 2. Então, eu tinha que botar a primeira e a segunda. Como aqui eu não tenho nenhuma, na verdade eu não tenho nenhuma em lugar nenhum, eu apaguei. Se você só tivesse deixado 0 e não tivesse apagado, provavelmente daria problema ou... Cara, não sei, cara. É um teste a se fazer, não sei. Beleza. Nunca fiz. Tá certo. Obrigado. Tá? Nunca fiz. Bom, não vamos rodar com DPM, tá? Então vejam a diferença do arquivo. É muita coisa de diferença. Deixa do jeito que tá, porque se faltar uma linha daqui vai dar pau. Tá? O que é importante é que é falso. Então não vou usar. Energy, né? Também é falso, não tem equação de energia. O número de linhas está igual, deixa quieto, não vou usar. IB tem diferença, tá? Inclusive, eu vou ter que alterar alguma coisa aqui para compor uma mudança que a Milena já tinha feito, tá? Mas o que é? Vou fazer isso, depois a gente vai trabalhar diretamente nele. A diferença fundamental aqui é o seguinte: nesse setup genérico que eu copiei, eu tinha 3 fronteiras imersas, agora eu tenho uma só. Então, essas daqui, ó, elas caem fora, tá? Esses negócios aqui eu vou deixar para a gente trabalhar depois, tá bom? Aí a gente trabalha especificamente em cada uma delas. Tá? Eu só vou alterar algumas coisas aqui que eu sei que eu já não vou usar, porque já seriam falsas dentro do escoamento, né? Porque não tem interação fluido-estrutura, então eu não preciso ficar me preocupado com isso aqui.
E eu sei que isso aqui não existe mais, então eu não vou até tirar isso daqui. Tá? Ah, como é que eu sei que não existe mais? Deu dúvida, gente? Por exemplo, o que eu vou fazer depois, já adiantando? Eu sei que lá no caso da esfera, ela está funcionando. Então eu comparo com o caso da esfera, tá bom? Vocês procurem outras pastas do case. Ah, tá com dúvida desde agora? Não tem problema. Vamos abrir uma pasta aqui. Deixa eu, que a gente já mata a dúvida agora. Eu vou entrar dentro do Cyclone, Cases, deixa eu ver se a esfera está atualizada, Input, IB. Ah, aqui, ó. Input IB ele já está bem diferente. Então, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Então, gente, deixa eu falar isso aqui. Eu posso simplesmente... eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vou comparar só um único arquivo. Eu vou aqui no meu data. Não é data não, gente. Insert. Eu vou pegar o meu Cyclone Cases. Cyclone Input. Eu quero comparar só o IB. E vou trazer daquele antigo. Eu vou puxar para o novo. Só que o novo não está aqui no Cyclone. Ele está no Esfera. Aí eu vou comparar só um arquivo. Tá. O que eu tenho que mudar? Aqui o número máximo de ciclos, beleza, é isso que eu quero, pode deixar 5 com uma determinada tolerância, né? Que basicamente é a minha segunda linha. Né? Vou rodar com o STL to AMR file, vou mostrar isso aí depois para vocês. Né? Ai, estou copiando coisa errada. Nossa, desculpa, gente. Comparei arquivo errado. Ciclone é no Volt que eu tenho que pegar. Ai, vacilo. Tá. Ai, ai. Ciclone input. Ok, ciclone input IB. Mas é do Esfera. Pronto, IB. Tá. Isso mesmo. Beleza, agora tá certo. Tá vendo? Agora pulei só uma linha. Aqui é 2. Deixa eu pular isso aqui. Mais fácil. Aqui tem que botar 2, que é o tipo de arquivo que eu vou ler. Arquivo que eu vou ler chama IB. Vou copiar. Vejam, olha só um cuidado que tem que ter aqui, tá? Aqui eu tinha um endereço. Tá? Tudo no MFSIM antes era relativo. Era tudo PF relativo. Ou seja, ó, sobe 2 pastas e pega alguma coisa. Sobe uma pasta e pega outra coisa. Tá? A gente vai configurar um arquivo que se chama mr.cfg. Lá que a gente já vai falar o seguinte, ó, pega os arquivos de tal pasta que eu estou falando. O endereço é absoluto. Então, aqui dentro desse ib.mr, você só fala o nome do arquivo que você quer ler. Mais nada. Tá? Aqui tem o IB-level, daqui a pouco a gente olha isso quando a gente olhar o input, porque tem que dar uma conferida, e o resto está tudo certo. Tá? Então, beleza. Esse agora é o nosso arquivo. Aqui acabou com... Ah, já sei. Nossa, eu acabei fazendo uma confusão com esse IB que, nossa senhora. Tá. Eu acabei nenhum dos dois aqui, é o que eu preciso, né? Deixa eu fazer o seguinte. Agora eu já sei o que eu faço. Beleza. Vai, comparison. Ai. Ciclone. Agora vou pegar o cases, o Ciclone, o input, o IB, que do caso que eu preciso. E eu vou comparar com cases. Vou pegar o old, o input, o IB, mandei comparar.
o que eu preciso? Eu preciso dessa estrutura daqui de cima. Tá? E essa estrutura daqui de cima, eu vou colocar ela aqui. Pronto. Fechou. Agora está tudo certinho. Close all save. Pronto, agora está tudo bonitinho. Isso aqui eu quero botar tudo. Depois eu explico o que é. Falso. Isso daqui eu não preciso, não. Aqui é só um. Fechou. Pronto, IB, que é um arquivo chato, a gente refez. Depois a gente pode voltar e olhar para ele. Input. Input tem muita coisa para mexer. Então vamos lá. Esse aqui basicamente é o domínio computacional que a gente tem do Ciclone, e isso daqui é o domínio computacional do outro arquivo que eu puxei. Eles são bem diferentes, tá? Então a gente, com cuidado, vai aplicando. Tá. Aqui. O que é muito importante nessa questão de trazer um código para o outro? É a gente sempre tomar cuidado com o número de linhas, tá? E os dados que estão entrando. Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse uma terceira coluna, a gente tem que tomar um cuidado desse e verificar o que é essa terceira coluna, tá? Aqui essas condições de contorno. É tranquilo, é só aplicar. Essa aqui da densidade fica. Isso daqui vem para cá. Tem que deixar 0 mesmo. Isso aqui fica aqui tudo bonitinho. Já vou... Aqui eu vou botar um falso, porque não usa. E aqui eu vou botar um falso, porque não usa. Então, IB está feito. Outro que eu vou comparar, deixa eu fazer uma comparação aqui para ficar um pouquinho mais fácil com o negócio. Deixa eu comparar o Esfera, que o Esfera está atualizado com o Old. Tá, opa, input, open. Eu vou fazer o seguinte, depois eu edito esse vídeo. Eu vou até fazer um negócio diferente. Eu vou parar a gravação agora e iniciar uma outra gravação. Rapidão. Porque eu vou fazer um negócio que vai ficar mais fácil para vocês.